Olá, olá, olá! Voltamos aqui com mais um episódio do nosso Tudo Novo Cast. Gente, tá ficando bacana os episódios. Cada episódio que eu gravo aqui, gravamos com a Lenina e com a Alê. Cara, duas mães adotivas. Olha que loucura, a Alê com 3. Aí fui descobrir hoje que eu não sabia. A Lenina tava na mesa que também é mãe de 4 adoções. Ajuda isso, as duas conectadas. Gravei com o PV, gravei com o Felipe Dávila, pessoas muito especiais. E nesse episódio aqui, então, vai ser assim uma loucura, eu tenho certeza. Tenho medo da mesa quebrar, televisão queimar, alguma coisa acontecer. Porque tô com dois grandes homens de Deus aqui, 2 homens que me inspiram muito, né? Que tá na raiz, né, de tudo que tá acontecendo. Eu tava conversando com eles aqui antes de começar, que a gente vai falar assim... nós vamos debater aqui nesse episódio do Tudo Novo Cast como é que nós viemos parar aqui nessa mesa. Como que isso aconteceu? Porque tá aqui nosso amigo, né, nosso amado irmão Fernando Bacelar, o Gilberto, que todo mundo ama muito, Gilberto Teixeira. A gente começou um projeto que era uma mesa de unir os homens de bem para fazer servir a Deus, né? E desse processo que tá lá atrás, a gente nem imaginava nada que poderia acontecer, e a gente tá falando de poucos anos. Então, assim, vocês vão me ajudar depois, cada um vai falar um pouquinho disso aí, mas é coisa de 5 anos, né? 5 anos, talvez 6 anos, a gente se conectou, e de repente a gente veio parar nessa mesa hoje, com tanta coisa acontecendo, e o que eu acho que a gente tem como missão nesse episódio é pensar assim, quem tá de fora, não está vivendo o nosso dia a dia, eu acho que é muito difícil para as pessoas alcançarem como que a gente veio parar nessa mesa, porque é sobrenatural, é improvável, é irreal, muitas vezes a gente pensando, e ao mesmo tempo é algo que tem consumido, né, as nossas vidas. A gente tem uma entrega absurda para isso, e isso vem sendo confirmado, né? Não é uma coisa... A gente pensa assim, não, mas eles começaram a fazer essa mesa e foi pensada na mesa. E não foi um negócio que foi acontecendo e viemos parar aqui hoje. Então, meus amados, eu queria que vocês primeiro falassem um pouquinho aí, né? Qual que é a visão de vocês? Como é que a gente veio parar nessa mesa? Eu queria relembrar um pouquinho aí nossa conexão, né, Fernando? Como é que foi aquele primeiro encontro nosso? Sim. Eu acho que vale a pena, falando um pouco em mesa, né? Como é que foi aquele encontro e como é que você... Qual que é a visão do Fernando, que é esse cara que está por trás aí dessa idealização dos Guardiões, é um cara que espiritualmente trouxe e está com o cajado espiritual desse projeto, e enxergar tanta coisa acontecendo, né? Porque tem o meu projeto, que não é meu, é nosso projeto, no governo, que é um projeto, mas tem a Cidade do Amor, tem os Guardiões crescendo, tem o AIA, tem a questão de acampamento, retiro de jovem para liderança, tem de casais que vai chegar, cara, tem um monte de coisa acontecendo. Como é que a gente veio parar aqui, meu irmão? Você que é um cara que tem a visão do todo. Primeiro é uma alegria poder estar aqui com Gilberto, Edgar e todos aí que vão nos acompanhar nesse podcast. É uma honra poder estar nessa mesa, e essa mesa é uma mesa de desfrute. Nós precisamos entender assim que o leão, quando ele sai para caçar, ele tem um movimento que é assim: quem caça são as leoas. Quando as leoas não pegam nada, é o leão que tem que caçar. Quando as leoas pegam, elas pegam a caça, levam para o leão come e só depois elas vão poder comer. E quando elas não caçam, não tem o que pegar, o leão sai, come e depois os outros vão comer. O que eu quero dizer com isso, Edgar? É porque a gente passou muito tempo caçando, atrás da presa, se preparando. E hoje essa mesa é uma mesa onde a gente está desfrutando. A questão desse domínio, de poder ter que fazer as coisas acreditando nelas, sem elas existirem, porque tudo isso que nós estamos falando hoje foi algo que aconteceu, por exemplo, naquele encontro nosso lá atrás, né? Quando eu encontrei você a primeira vez, a conversa foi assim: Edgar, eu preciso me conectar com os homens e mulheres de bem para mudar o mundo, porque nós vamos mudar o mundo. Só que eu não estou achando a mesa. Como eu não achei a mesa, eu vou montar a mesa. Você quer ficar nessa mesa comigo? Então, naquela época, já era um convite que eu tinha feito para você, para a gente poder chegar hoje para desfrutar de tantas transformações.
que é o que eu sempre falo, né? Essa questão de você acreditar nas coisas faz você ter domínio delas, de conseguir chegar numa mesa como essa para desfrutar daquilo que a gente pegou, porque foi uma caça. Vocês concordam que para a gente chegar, a gente teve que caçar muito, caçar em deserto, caçar onde não tinha água, onde não tinha Caçar nada. sozinho, né? Quantas vezes caçamos sozinhos? Caçamos sozinhos, mas hoje a gente pode falar que a gente está numa mesa dessa de desfrute. Então, aquela encontro nosso lá atrás, quando eu disse assim, Edgar, vamos montar a mesa, e hoje a gente está nessa mesa, que conosco aqui tem milhares de outras pessoas participando dessa mesa com a gente, porque a gente acreditou que era real. Eu sempre digo, né, é a perspectiva do olhar espiritual das coisas, você olhar na semente e saber que aquela semente, dentro dela tem uma árvore, dentro da árvore tem frutos, dentro dos frutos tem outras sementes, até você enxergar a floresta. Então é muito disso, é a capacidade que nós temos através da fé, olhar para a semente e enxergar a floresta cheia de frutos. Então quando eu olho para todo esse movimento, eu olho para tudo que tem acontecido nas nossas vidas, tudo que tem acontecido nas intuições que nós temos, porque lá atrás montar a mesa era uma intuição, a mesa existiu. Aí nessa mesa a gente está tendo milhares de outras intuições. Vamos assumir o governo de um estado, vamos construir a cidade do amor. Isso foi coisas que o próprio Criador plantou no nosso coração. Ninguém colocou isso para poder ter poder, para ter vantagem. Não, foi coisa que Deus plantou no nosso coração e nós ousadamente estamos entregando o nosso todo, porque quando a gente sai para caçar, é aquilo que você fala. Você está levando sua família junto e a gente pode ser que a gente não volte. Mas a gente acredita tanto nesse Deus, nesse Cristo que ressuscitou, que se morrermos com ele ressuscitaremos, é que tudo aquilo que a gente viu lá atrás, desde quando eu falei, vamos montar a mesa, vamos fazer a diferença no mundo, hoje a gente vê um mundo diferente a partir daquilo que nós fizemos e somos. Então, meu coração muito se alegra, porque hoje é uma mesa onde nós estamos desfrutando de coisas que nós vimos e hoje são reais. Uau. Não é isso, Gilberto? Eu confirmo isso totalmente, sabe, Edgar? Porque o que é a mesa? Os homens de Deus vão sentar na mesa. E eu acho que o grande impacto de tudo isso é quando esses homens levantarem da mesa para fazer aquilo que tem que ser feito. Uau. 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 Porque sentar na mesa, chamar os melhores homens para sentar na mesa, é um desafio. Mas o que esses homens vão fazer quando eles levantarem da mesa para gerar uma extensão da mesa? Caramba. Uma explosão, sabe? Buf! É o que Jesus fez, né? Se a gente trazer para a mesa de Jesus, a mesa do banquete, aqueles homens somos nós hoje, naquela extensão daquela mesa. Então, a gente reunir aqui hoje é realmente a desfrutar de tudo aquilo que foi, né, que virou uma extensão, um desdobramento daquilo que foi um chamado, né? Eu mesmo posso falar por mim, né? Que quando a gente se encontrou, Fernando, eu era um homem destruído, que comia apenas as migalhas que caía da mesa. E hoje, olhar para trás e ver tudo que foi construído e poder entender o quanto Deus tem feito a partir da mesa, quando eu resolvi sentar na mesa, é poder encher o coração e dizer da felicidade de estar aqui vendo isso materializado, né? Porque foi muito difícil. No início eu me lembro muito bem das dores, né? As dificuldades para sobreviver diante de tudo que eu estava vivendo naquela época. Então hoje, fazer parte da vida e da transformação das pessoas e ver você, Edgar, né, saindo da mesa para estender essa mensagem, não como governador, mas como servidor do Estado, ver que vale a pena realmente a gente acreditar no ideal de Deus para aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então, não é apenas um sonho, é um sonho nosso sendo realizado, é o sonho de Deus se materializando. E eu acho que eu me conecto muito a essa condição de servir, né? E a gente despertar para ser, porque ser governador é governar aquilo que não é nosso. O Estado não é do governador. O governador, eles têm que servir o Estado. E governar é governar o que não é seu. Então,
Eu entendo que quando Deus levanta os homens de bem, os homens que querem fazer as coisas segundo a vontade dele, é expandir mesmo o que vai acontecer com o estado de Goiás, o que já acontece já em algumas cidades no Brasil, com essa mentalidade, né, do novo, nascer de novo. O estado precisa nascer de novo. Homens do bem precisam estar nascendo todos os dias, e existe, é real. Porque se nós estamos aqui nessa mesa, diante de tudo que nós vivemos e acreditamos que é possível ser feito uma gestão nova, né, de vida de transformação, de um estado em transformação, as pessoas estão aí. Vamos trazer essas pessoas para a mesa. Uau. Vamos trazer essas pessoas para a mesa e vamos fazer com que haja verdadeiramente um grande movimento para as coisas do bem vencerem as coisas do mal. Uau. E assim, só para vocês entenderem que está nos acompanhando, eu estou diante aqui de dois homens que são quem me inspira de verdade. Assim, o Gilberto fala desse movimento, né, que é bonito, né? Ele fala assim, cara, eu tava comendo as migalhas, mas a caminhada do Gilberto é de tanta entrega, de tanta confiança no mover de Deus, que são esses homens que me inspiram. E eu preciso deixar isso bem claro, porque isso é que nós somos, né? Nós somos isso, são homens que passaram por muita dificuldade, mas no encontro com a fé e com a ousadia que o Espírito Santo tem nos dado, porque o Espírito Santo é fogo que arde mesmo, ele vai nos colocar para queimar mesmo, a gente tem que estar sob pressão, né? Assim que o ouro e a prata é moldado, e a gente tem se colocado sob muita pressão, e a gente tem que ter referências, a gente tem que ter pessoas que nos inspiram, e é preciso que as pessoas entendam o que é que inspira hoje o Edgar Diniz. É o Gilberto, é o Fernando, é o Ademar, que podia estar aqui com a gente, não deu certo, é os meninos dos Guardiões. É esse mover de Deus que está em toda a origem do que a gente está fazendo. Não tem nada a ver com um projeto de poder, não tem nada a ver com um projeto de riqueza, muito pelo contrário, tem a ver com um projeto de quê? Da gente olhar, ter compaixão das pessoas, ter misericórdia, perceber que precisa ter gente com coragem para fazer, e tem que ser uma coragem com uma fé cega, porque senão não vai. E a gente não está indo, né? E eu falo nós, porque a gente está entrando enquanto time, porque o dia que eu fui falar que eu ia entrar na política, os caras que eu fui procurar foram eles, porque eu não entraria se eles não apoiassem. Porque assim, é nós entrando nesse processo, e só vai dar certo se a gente conseguir alcançar espiritualmente as pessoas, ou seja, a gente conseguir alcançar o coração das pessoas, elas sentirem uma verdade em nós que não existe em outra mesa. Porque o que acontece hoje que eu tenho vivido, né? Antes da gente começar, eu estava pensando, o que eu tenho vivido nesses últimos, vamos pegar aí, de janeiro para cá, né? Que é um processo muito recente que eu estou envolvido com a política. Eu consigo perceber dois tipos de movimento muito claros, sabe? Para vocês entenderem. Um primeiro de pessoas que estão usando da política mesmo para projetos pessoais, de poder, de dinheiro, e que acreditam que esse é a forma que o mundo funciona. E existe todo o restante de pessoas sem esperança. É incrível a quantidade de pessoas que, quando eu encontro grandes líderes, Gilberto, grandes, Fernando, pessoas grandes, você fala, cara, esse cara aqui, ele sozinho, ele transformava a cidade dele, ele transformava o estado dele, ele não precisaria de ter mais ninguém, mas ele não acredita. Não tem esperança, ele fala, não existe a mesa. Aí ele não vai. E tem sido assim, ó, um atrás do outro, encontrando pessoas que você olha, você fala, cara, é um potencial enorme, a pessoa tem tudo, ela enxerga, ela tá vendo as pessoas passar necessidade, ela sabe que ela tem o conhecimento, ela sabe que ela pode se envolver, mas ela não acredita. Não, eu não acredito que dá para vencer esse sistema que tá aí, eu não acredito. E já teve tanta decepção nesse processo que isso vai se fechando. Então, existe uma missão, eu acho, para nós, antes de qualquer coisa, que é criar essa mesa da confiança de novo, criar essa mesa da esperança. E o processo,
de como isso vai se dar, está totalmente entregue na mão de Deus. 100%. A gente não consegue triscar, porque a gente não tem as outras ferramentas, né? E só para a gente fechar isso, é importante eu deixar isso bem claro, assim, que eu acho que é uma coisa que as pessoas que estão olhando de fora às vezes não enxergam, né? A minha referência de mesa, a mesa que eu confio, mesa que eu quero estar e que me inspira a fazer um movimento de ir para o governo é essa mesa aqui, ó. E é uma mesa que eu sei que eu não posso perder a origem. Quantas vezes eu já falei isso para vocês? Né? Falei, eu não posso perder isso como origem. Ou seja, eu tenho que estar aqui nessa origem, me manter conectado aqui para que a gente possa levar isso para todo o estado, né? Mas a questão, Edgar, é assim, importante lembrar que uma fala que um dia você trouxe para mim, você falou assim, Fernando, você tem um dom, o poder do encontro. E eu sei que esse é um dom que Deus me deu mesmo, de ser, por exemplo, de conectar as pessoas e colocá-las no mesmo lugar. Só que enquanto você falava, algo explodiu muito forte no meu coração. Porque os encontros, o poder do encontro tem que ser uma essência de todos nós. E quando alguém não se coloca à disposição para se encontrar, muitos abortos acontecem. Por exemplo, minha mãe está vindo me abortar. No meio do caminho, um padre se encontra com ela, põe a mão na barriga dela e fala, não aborte essa criança não, que essa criança vai ser uma grande pessoa no mundo ainda. Se aquele padre não estivesse naquele lugar para encontrar minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Quando naquela circunstância toda me deu vontade de matar meu pai, que eu já estava indo buscar arma para matá-lo, no meio do caminho tinha um encontro de jovens de porta aberta e um cara falando lá. Eu resolvo entrar, a palavra daquele cara acessa meu coração, explode a minha vida e minha vida muda por causa das palavras dele, poder do encontro de novo. Se aquele cara não estava lá para me encontrar, eu seria um assassino hoje. Então a reflexão que eu faço é assim: quantos abortos, quantos assassinatos estão acontecendo porque pessoas não levantam da mesa para se encontrar? Quantas coisas não surgem, não acontecem porque a gente está no nosso comodismo, na zona de conforto, de apenas ficar à mesa e não fazer o que tem que ser feito? E os abortos estão acontecendo, projetos, uma cidade melhor, um estado melhor, famílias melhor, simplesmente uma cidadania onde as pessoas têm o básico. E uma coisa que eu te falei como base desse poder do nosso encontro, que eu sempre falei para você, Edgar, você tem um senso de justiça muito grande. Não sei se você lembra de um dia que eu fui fazer um mapa de guerra seu, falei, então seu calcanhar de Aquiles é a injustiça. O que te causa ira é a injustiça. Aí eu peguei e falei para você assim, e onde está a sua ira, Edgar? Lá está seu propósito. E no dia que nós conversamos aquilo, eu fui uma das primeiras pessoas que comecei a falar para Edgar, você tem que ir para a política, sabe por quê? Porque isso causa ira em você. Essa política do jeito que ela existe, ela causa ira e você fica injustiçado com isso. Então, se sua ira está aí, vai lá você iluminar. Não sei se você lembra dessas conversas. Lembro demais. Então é importante a gente trazer essa questão que os homens e as mulheres de Deus, que pessoas de bem, nem de Deus não, e também os homens e mulheres de bem, nós temos que levantar para nos encontrar, porque tem uma multidão de pessoas que estão morrendo à espera do nosso encontro. Aí tem até aquela frase, né? Sempre vai existir um funeral para você interromper e ressuscitar o morto que está lá. Uau. É forte. E assim, a gente tem vivido um processo, para quem está de fora, para entender, mas as coisas começaram simples, né? Pra você ver, eu e o Gilberto começamos uma pastoral do empreendedor. Quantas reuniões foi eu e você, né, Gilberto? Foi isso mesmo. A gente criou a pastoral lá no santuário para poder atender empreendedores. Olha para vocês verem como é que as coisas de Deus são. A gente queria trazer um acampamento corporativo aqui para cá, que é um acampamento poderosíssimo, que a gente aprendeu com o Romão. O Romão já tem esse projeto no Mato Grosso, para formar líderes, e no acampamento já tinha a visão que a gente tinha que fazer um acampamento para políticos. Depois eu e o Gilberto fomos fundar a pastoral do empreendedor. Não tinha nenhum movimento aqui, era eu e o Gilberto muitas vezes no santuário esperando
gente para atender, não ia ninguém. Um dando atendimento pro outro. E foram os melhores, diga de passagem, né? Até hoje eu conto essa história, porque o pessoal quer fundar uma pastoral em alguns lugares. Aí falei assim, não, mas precisa ter muita gente. Eu falei, cara, eu comecei eu e o Gilberto, era só nós dois e foram as melhores reuniões. Então, assim, não precisa de Até muita hoje gente. fruto, né, cara? Até hoje, tá lá assim. Então, assim, a gente fez a pastoral, da pastoral a gente viu a dor de vários empreendedores lá dentro. A gente começou a viver uma pandemia que trouxe uma dor imensa pra gente. Daquela pandemia, a gente fez um evento no Serra Dourada, né, que foi o projeto Elevar o Amor, que vocês me ajudaram tanto, nós fizemos um projeto com o Guardião, já era uma expressão dentro da gente. Só esses dias eu fui ter consciência, eu fui para Porangatu, cheguei lá encontrando pessoas do interior do norte, falando assim, nossa, aquele evento que vocês fizeram no Serra Dourada foi maravilhoso. Aí para você ver, ali ficou claro para mim que já era Deus plantando em nós um movimento maior, um movimento expansivo, entende? Algo que impactasse as pessoas. Já era como se Deus estivesse colocando em nós uma vontade de transformar as coisas e de fazer isso ficar grande. Foi um evento, quem estava lá, um sofrimento absurdo, todo mundo lutou para o evento não acontecer, porque não queria que a gente homenageasse 100 mil vítimas, porque trazia como se fosse fazer uma referência contra os governos, e na verdade não era. Então foi uma batalha, muitas vezes tentaram nos impedir de fazer, e o Fernando, não, cara, não tem conversa, não vamos desistir. Não vamos recuar. Não vamos recuar, e o povo não vai ter isso, não vai ter aquilo, e a gente foi com tudo, chegaram a apagar a luz do estádio pra gente não fazer as coisas, enfim, foi uma confusão louca. Mas já era Deus falando, a gente queria uma missa das 3 horas da manhã, né, durante a pandemia, que foi uma loucura, fomos rezar na porta de hospital, começamos a levar a cesta, quando ninguém queria sair para a rua, nosso amigo Eduardo começou a levar a cesta, e isso foi nos colocando, as pessoas precisam entender como é que a gente chegou nessa mesa. Eu estou tentando trazer isso para as pessoas pegarem, mas não foi nos colocando em situação de dor, em situação de conectar com as pessoas numa tal maneira que mexeu muito com a estrutura nossa, na forma como a gente enxerga as coisas. E aí eu deixo isso bem claro, o mover desses dois que estão aqui, do Eduardo, são realmente o que me inspira mesmo. Eu olho para vocês e falo assim, cara, é esse movimento que eu acredito. Então a gente tem que envolver, colocar Deus dentro do barco e partir para uma jornada. E é isso que a gente está fazendo, partir para uma jornada. É como a pastoral, né, Gilberto? Você pega a pastoral, entra eu e o Gilberto dentro do barco, ninguém ia lá, mas teve atendimento que ficou gente, a gente não atendia. Era ou não era, Gilberto? Nossa, quantas histórias de vida ali salvas? Quantas histórias de transformação, né? Pessoas que chegavam, né, achando que o problema era a empresa, e às vezes o problema era a vida dele, né? Condicionado ao relacionamento, né? A convivência com o sócio, enfim. Pessoas que não conseguiam ter um norte, e a nossa função ali é exclusiva dar uma direção para as pessoas de Deus, uma direção em Deus, né? Então a gente ganhou muita experiência. Então, enquanto a gente está ajudando, né, servindo aquelas pessoas, né, quanto a gente foi aprendendo no mundo dos negócios a também, né, reconstruir, refazer o nosso ambiente de trabalho, o nosso mundo corporativo. Então, acho que foi de uma grande valia. E eu vejo, Edgar, que a sua missão hoje como pré-candidato ao governo do Estado é uma missão de construir uma arca mesmo. Sair da mesa ainda para construir uma arca, para poder trazer essas pessoas necessitadas para uma vida melhor. Então, quando a gente fala de governo, quando a gente fala de ser responsável por pessoas que estão se sentindo sem oportunidades, e que a gente fala de governo, porque o governo tem que gerar essa oportunidade para as pessoas. E eu tenho visto você falar em relação a fazer o Estado potencializar na indústria, né? Então, como isso é necessário, como isso é importante, quantos empreendedores que estão desanimados, que não têm uma visão de oportunidade, porque o próprio Estado ele não condiciona isso. Se você vir com essa visão, é entender que a gente precisa fortalecer os nossos celeiros mesmo, para que a gente possa fortalecer o povo goiano e abrir uma nova mentalidade para o povo brasileiro mesmo, que começa aqui no nosso estado, para essa arca conseguir alcançar muitas pessoas.
Então, eu fico muito feliz daquele momento, daquela partilha nossa. E hoje ver esse desdobramento que vê o Edgar aqui nessa condição de estar se colocando, porque uma das coisas muito bonitas para todo ser humano é a questão do posicionamento. Acho que uma das coisas que mais Jesus nos incomoda e nos provoca a nós nos posicionarmos, né, em todos os sentidos. Jesus quer uma posição do seu filho, né, dos seus filhos. Deus quer uma posição dos filhos. O filho precisa se posicionar. E eu acho que você está se posicionando, né? Você chegou aqui por um movimento de dor, como eu cheguei, mas a gente está vendo que o amor pode superar a dor e a gente pode navegar, a gente pode... eu aprendi uma fala com o Fernando que é fantástica, que ele diz assim, que você não pode mudar a direção do vento, mas você pode ajustar as velas. E isso ficou marcado, porque realmente o vento vem e a gente não sabe se ele vem da esquerda ou vem da direita, se ele vem para o norte ou vai para o sul, mas a gente pode ajustar as velas. E eu acho que o seu posicionamento é um posicionamento de se colocar à disposição para ajustar as velas, para que essa arca seja conduzida de uma melhor maneira. E, acima disso também, toda pessoa que se posiciona, ela acaba provocando as pessoas também a se posicionarem. Então, eu acho que você tem feito isso de maneira brilhante e nos provocado também. Eu acho que isso é algo de grande relevância, porque nós temos que nos provocar. E homens de Deus, muitas vezes as pessoas batem nas costas e dizem: por que você está entrando nisso? Por que você está fazendo isso? Por que você está se colocando nessa condição? E aí a mensagem que fica é: eu acredito que os homens de bem podem fazer grandes coisas para mudar o destino da humanidade. Eu acho que é isso, né? Quando você falava, Gilberto, vamos falar assim, responde em síntese o que fizeram vocês se encontrar. Em síntese, as nossas dores. Aí Deus desenhou um quadro aqui na minha mente. Tragam suas dores para a mesa e eu transformo elas em amor, através do meu milagre. Uau. Então, tem milhares de pessoas que têm o seu processo de dor. Mas aqui que está o segredo, Edgar. O segredo do Criador, o segredo das grandes transformações do mundo é a gente colocar a nossa dor como uma matéria-prima e fazer a alquimia dela em amor, em sonhos, em projetos. Quando você pega Davi, por exemplo, ele tinha um problema e uma dor para resolver. Ele não podia deixar o leão nem o urso pegar as ovelhas. Ele olhava para aquilo e falava: cara, isso aqui é minha dor, isso aqui é meu problema. Só que o leão pegava a ovelha, ele ia lá, tirava a ovelha da boca do leão e matava o leão. Vinha o urso, ele pegava, tirava a ovelha da boca do urso e matava o urso. Só que na perspectiva de futuro, ele estava sendo treinado para derrubar Golias. Então, naquele momento, ele não entendia que havia um Golias que ia ser a porta de fazê-lo rei. Mas ele já estava sendo treinado. Então, as nossas dores, e agora eu entendo isso aqui de maneira muito prática, as nossas dores era campo de treinamento para a gente estar onde nós estamos hoje. E isso é para o mundo inteiro, né? De repente você que está assistindo a gente aqui agora, você olha para a sua dor e não vê poder nela, mas é a sua dor que vai levar você para o seu propósito, para o seu destino. E que bom que nossas dores se encontraram e Deus transformou todas elas em amor. Você vê como é que isso é forte, né? O que o Fernando tá falando. Porque assim, o Fernando também perdeu a mãe dele recentemente, inclusive ontem fez 1 ano, né, que ele perdeu a mãe dele. Eu também perdi minha mãe há pouco tempo. E nesse processo, né, de Páscoa, né, como o Padre Igor fala das nossas mães, nós não perdemos, elas na verdade estão no céu. A gente pegou essa dor, essa situação que a gente passou, e a gente sabia, é um processo assim, toda vez que você tem alguém com fé, que você coloca sob muita dor, é como Cristo mesmo, né? Coloca Cristo na cruz, coloca todo tipo de dor que você possa colocar no corpo de Cristo, todo tipo de decepção, porque ele foi abandonado, ele foi julgado, ele foi largado ali sozinho. E com toda essa dor e toda a decepção, Cristo transborda o maior amor que a gente já viu na face da terra e nunca vamos ver algo parecido, né? E a nossa missão é essa também. De alguma maneira, por exemplo, eu vejo que a gente está usando dessa dor e as pessoas que não estão ouvindo, e eu queria que esse episódio fosse disso. Tem muita gente, por exemplo, lá do próprio santuário, né, da Basílica, que olha pra gente e fala assim: pô, o que esses caras estão fazendo aí, né? Porque os caras estão vendo de fora,
Eu falei, cara, por que esses caras estão mexendo com a política? Porque política é um negócio de quem é ambicioso, né? De quem quer ganhar dinheiro, de poder. E nosso movimento é o contrário. A gente tá vivendo muito mais um processo de cruz, de dor, do que um processo de, né? Sim, porque as pessoas veem a política, muitas vezes está na política, como um processo de poder, e elas têm uma ambição nisso, tem uma vaidade, aí eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e isso é o que constitui esse sistema que está aí. E o nosso processo não, o nosso processo é um processo de dor, de sacrifício mesmo, mas de querer, de entender que está na nossa mão uma semente de transformação. E a gente tem que plantar essa semente. E tem um preço, você paga e a gente está pronto para pagar esse preço. Só que quem olhar de fora tem que entender isso. A origem dessa semente é na dor, tá na perda da minha mãe, os meninos sabem disso. O dia que eu fui falar com eles, né, numa mesa, eu estava em São Paulo, que eu ia entrar na política, no caminho, no mesmo dia, na mesma manhã, é uma coisa absurda que aconteceu aquele dia. Eu recebi um áudio de uma mulher que eu conhecia lá de São Paulo, da Pastoral do Empreendedor, na Pastoral Nacional, que o áudio dizia assim, que ela sonhou naquela noite, eu ia conversar com esses caras, a mesa que eu sabia que ia decidir tudo, os caras que se falassem para mim, cara, não é esse o caminho, eu ia parar, porque são caras que eu escuto nesse sentido. Eu indo conversar com eles, eu recebo um áudio da Cristina e falou, Edgar, eu sonhei que estava com a sua mãe num lugar e que também estava Nossa Senhora, e minha mãe é o devoto de Nossa Senhora. O dia que eu deixei minha mãe, minha mãe foi internada na UTI por Covid, que eu peguei minha mãe, as coisinhas da minha mãe no hospital, não sei se vocês sabem dessa história, mas que eu botei no carro que eu fui embora, o celular da minha mãe despertou. Até foi muito doido, porque era o celular da minha mãe, né? E eu fui olhar, era a hora dela rezar o terço. Uau. Aí tava lá, rezar o terço mariano. Então, assim, minha mãe não é devota. Então, essa mulher falou, ela sonhou naquela noite, naquele dia que eu conversar com os caras, que tava com a minha mãe no lugar e que Nossa Senhora estava lá. E ela falava assim, mas minha mãe, você tá vendo Nossa Senhora? E eu dizia que eu não tava vendo. E aí elas foram me conduzindo até quando eu cheguei perto de Nossa Senhora falou, olha, é para você seguir em frente. E a Cristina até termina o áudio assim, olha, Edgar, eu não sei se esse sonho faz sentido para você, mas Nossa Senhora está dizendo que é para você seguir em frente. Então, isso é para vocês entenderem o nível de conexão espiritual que existe com tudo que a gente está fazendo. Nós não somos pessoas que fundaram a pastoral para criar com empreendedora, que fundou o Guardião para fazer isso, ou que criou o acampamento para determinadas... Não é. A gente se coloca no barco. Simples assim. Deus sopra. Cara, se coloca no barco. Depois eu vou te mostrar o mar. É isso mesmo. É assim ou não é? É isso aí. A gente entra no barco, às vezes não tem nem água. Só que a gente entra. E no entrar, de repente, o barco está no oceano. E as pessoas olham de longe e falam, pô, mas o que está acontecendo com esses caras? Nós vamos fundar uma cidade do amor. Escuta, daqui um dia vocês vão ver isso, quem está nos acompanhando, né? Vamos até começar já a fazer um evento em breve, agora já de divulgação, mas vai ser uma Disney do amor, vai ser uma Disney de Jesus em Goiânia, aqui em Teresópolis, aqui do lado. Olha o tamanho desse projeto. Como que isso nasceu? Era um barquinho, cara, desse tamanhozinho. A gente entrou no barco e ficou lá esperando a água. Uau. Então, assim, esse projeto da política é a mesma coisa. A gente está entrando num barco e estamos esperando a água. É assim. E uma coisa, né, Edgar, que eu sempre falei que é uma chave que um dia eu entreguei para o Edgar, lá atrás, que tem 3 coisas, 3 vales que tiram a gente do que Deus quer que a gente faça. Dúvida, desânimo e distração. Se a gente vai para a nossa guerra com essas brechas abertas, se você duvida, se você se distrai, se você desanima, não vai dar certo. Então, quando Deus planta um projeto no nosso coração, a gente usa os 3 Fs que remetem a esses 3 Ds aqui, dúvida, desânimo e distração. Se tem dúvida, a gente fecha a brecha. Como? Fé. Se tem desânimo, a gente fecha a brecha. Como? Força. E se tem distração, a gente fecha a brecha. Foco. Então é fé, força e foco.
Então, quando Deus planta o projeto no nosso coração, é o que eu falo sempre, não vamos recuar. Fé, força e foco. Fé, força e foco. Ah, não tem água. Gente, vai chegar a água, não duvida. Não duvida. Como esse projeto do Edgar de governador. Não tem como, não tem dúvida. Nós não duvidamos, porque nós sabemos que isso aqui é um projeto que Deus plantou no nosso coração. E uma coisa eu me animo, Edgar. Me animo demais. Todo projeto que Deus planta na terra não faz sentido para o homem. Só vai fazer sentido para quem ele pediu para fazer. E ele pediu para nós e nós estamos fazendo. Então o que cabe a nós? Fé, força e foco. E se assim nós continuarmos, o dilúvio vai chegar. Vamos colocar a gente dentro da... onde colocaram lá os 3 jovens lá, nós não vamos se queimar. Vamos colocar nós no meio dos leões, os leões não vão comer a gente, porque a gente não tem cheiro de carne, a gente tem cheiro de espírito. Cheiro de Deus. De Deus, e assim nós continuaremos igual o Paulo. E eu falo para o Edgar, né? O Edgar é o Paulo, falei para ele, ó, Edgar, tem uma referência para você olhar sempre. O Paulo de Coríntios, o Paulo do amor. É aquele homem que eu olho para você, eu vejo ele. Um homem com força, com intrepidez, com garra, com eloquência, com inteligência, mas cheio do Espírito Santo. E de amor. E de amor. E aí, Fernando me inspirou agora a uma mensagem de uma revelação que eu tive recentemente, que tem tudo a ver com a sua missão, Edgar. Pedro, ele sentou na mesa, junto com Jesus. E aí a gente sabe da história, Jesus morreu, aí Jesus aparece na praia, e eles não tinham pescado nada, né? E quando chega na praia, tem peixe. Tem peixe. Jesus está preparando o peixe. E o bonito disso é você olhar para o desdobramento disso, é Jesus dizendo assim, ó, tem peixe porque você estava pescando. Uau! Uau! Tem peixe porque você estava pescando. Quer dizer que se o cara não tiver pescando, se ele estiver só lá no barco e voltar, não vai ter peixe lá. Não vai ter peixe. Meu Deus. Então o que eu quero dizer aqui é que tem um servidor do Estado disponível, porque existia dentro do coração dessa pessoa, do Edgar, um anseio por continuar pescando. Por isso que o peixe está sendo preparado. Isso é que a gente acredita. Então muitas vezes a gente fala assim, mas eu não estou pegando nada, mas você está pescando. Uau! Porque o interessante da pesca não é quando você está pegando, é quando você se mantém pescando. Porque a gente sabe que na praia vai ter o peixe preparado. Uau. E é isso que a gente acredita. Uau, isso é lindo demais. Isso é lindo, é lindo. E assim, essa questão da dúvida que o Fernando falou, né? É muita gente que duvida, né? Duvida da gente, da intenção. E eu faço um convite, eu tenho feito esse convite. Vem andar com a gente, velho. É isso. Você duvida? Vem andar com a gente. A gente tá aberto para isso. Eu tô aqui dedicando todo o meu dia a isso. Vem andar com a gente. O Hebron tá andando comigo em todos os lugares, né? E é engraçado, aí ele conversando com um primo dele esses dias, o primo dele falou assim, cara, mas esse Edgar, ele realmente tá falando a verdade, o que ele faz mesmo, o que ele fala? Falou, cara, eu ando com o cara. Eu tô vendo o movimento do cara, eu vejo as reuniões do cara. Faço convite para você, vem andar com a gente. Você duvida do que a gente tá fazendo? Da cidade? Vem andar com a gente. Vem ver as confirmações de Deus, vem ver como é que a gente é movido, vem ver a verdade. Então, a gente não tá aqui brincando de fazer as coisas, a gente não tá fazendo um movimento, tem um preço sendo pago. Existe um alto preço. Vem andar com a gente, vem pagar um pouco desse preço para você ver como é que é. Então não é sentar numa mesa, um banquete cheio de comida, não é isso. É entrar num barco vazio e esperar a água chegar, é diferente. É um processo, só que é só esse que vai resolver. Eu tenho visto assim, ó, quando eu olho para essa campanha nossa, todo lugar que você vai, existe já que as pessoas falam, tem um sistema, né, implantado. Isso é muito real. Todas as associações, você vai na associação comercial, já tem alguém envolvido com política, você vai na Federação das Indústrias, tem alguém com política, você vai na Secov, tem alguém com política, você vai no sindicato tal, alguém de política. Então todas as representações, elas já estão envolvidas com essa velha política, até dentro das igrejas, né, que a gente tem vivido isso. Então existe já um sistema para manter essa velha política como está, só que as pessoas estão passando fome, as pessoas estão ficando pobres, então é como se tivesse uma mesa com um banquete mesmo,
E tem muito pouca gente comendo lá. E as famílias goianas que estão fora dessa mesa estão passando necessidade. Então, e as pessoas não querem largar esse banquete. Não querem largar esse banquete. Elas não querem fazer o sacrifício de tirar da própria boca ou tirar do próprio bolso para poder servir quem está precisando. E é esse o problema. Só tem um caminho para a gente poder mudar isso. É quem não está ligado a nada da política. Olha o que eu estou falando para vocês. É quem não acredita na política. É o cara da família. É a mãe, o pai que está lá na casa dele. Ele fala assim, cara, eu vou precisar me envolver. Eu vou precisar comprar a briga de quem está fora. Porque já existe um sistema inteiro para manter isso. Pessoas que têm dinheiro, pessoas que já subornaram, que já ofertaram cargo, que já ofertaram troca de favores. E isso roda com uma força enorme, enorme. Você vê, tem lugares que já, imprensa que já não quer receber a gente está recebendo algumas rádios, não, a gente não vai te receber e tal, porque isso na verdade são contratos firmados, né? E aí fica muito aquela história que você fala, Gilberto, que é assim, é a história do reino versus o império, ou seja, existe um império que já está estabelecido, de gente que está ganhando muito dinheiro, que explora o Estado para isso há muitos anos, por gerações, diga de passagem, e não querem largar isso. E nós temos que fazer um reino expandir. Esse reino é um reino diferente. E nós só vamos conseguir fazer isso, vocês têm que entender, é por meio da família, é por meio das pessoas que estão escutando e que estão fora desse sistema. Só que essas pessoas hoje olham e não acreditam, não veem esperança em ninguém. Então o nosso papel é criar essa mesa da esperança para que a pessoa que é um empreendedor normal, alguém que está trabalhando, está tentando sustentar, o cara que está na fazenda, aquela família que não está envolvida em nada desse sistema velho, esse é que vai ter que se envolver. É esse o coração. Um dia, Edgar, perguntaram para mim assim, por que o leão é leão? Aí eu fiquei assim, deu um monte de resposta, falando, não, porque ele se comporta como leão. O leão, ele é o rei, porque ele se comporta como leão. Aí eu fiquei com aquilo no coração, sabe, assim, se ecoando dentro de mim, e aí eu percebo que existe muito leões que têm um poder de caça, poder de fazer a diferença, e estão paralisados enquanto um bando inteiro está morrendo de fome, porque ele não sai para caçar. Meu Deus. Ele não sai para caçar. Então, o que nós estamos fazendo aqui é convocando esse governo de reinado, porque o leão não é o reinado. Você fala, quem que é o leão? O leão é o rei da selva. Por quê? Porque ele se comporta como um rei. Então vamos lá. Quem nós somos, né? Quem nós somos? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos filhos do Criador. Então nós temos reinado. Tudo bem, temos reinado, temos governo. Mas a gente está se comportando como o quê? Covardia? Medo de ficar apontando o dedo que todo mundo está morrendo de fome, você tem o poder de caça, tem o poder de domínio, você não sai para caçar? É muito fácil falar que está morrendo de fome e que o povo não está trazendo a comida? Homem, pera lá, você tem poder de caça, você tem domínio, você tem talento, você tem dons, por que não então assumir esse reinado? Se nós temos o poder de governo, de reinado, nós estamos convocando as pessoas que estão vendo o sistema do jeito que está, pessoas morrendo de fome, passando necessidade, tanta injustiça, e nós vamos ficar parados? Tem uma frase que nos guia dentro dos Guardiões, o amor está em guerra. Não, Fernando, onde tem guerra, como é que é? Onde tem amor não tem guerra. Não tem para os covardes. Os covardes não tem mesmo não. Mas um homem de bem, uma mulher de bem que entende essa frase, ele entende que ele é esse amor, e que se esse amor não entrar em movimento, o bando de leões vai morrer de fome, porque não tem ninguém caçando. Então nós estamos aqui caçando. Esse podcast é caça. Não tem conversa não, é caça. A estrutura para montar o que a gente montou aqui, Edgar, loucura. Sangue. Esse lugar que nós montamos para isso, para comunicar o amor para o mundo, ser uma fonte de amor para o mundo. O projeto do Edgar, nosso projeto, é um projeto de ser uma fonte de amor para o mundo, porque nós estamos caçando e nós estamos convocando todos esses leões de governo, de poder, de domínio que existem espalhados no mundo inteiro para se juntar a nós e fazer a diferença, porque nós não vamos deixar o mal vencer. Porque enquanto existir um coração de bem, um coração cheio de amor nessa terra, nós vamos ter uma mesa, nós vamos ter um lugar para juntar esse povo e fazer a diferença no mundo. E olha como o Fernando está falando, esse lugar aqui, né? Olha, tanto que isso aqui está espetacular. E não tem dinheiro meu aqui, só para vocês entenderem, né? Eu acho que os outros candidatos não têm, os pré-candidatos não têm um ambiente como esse.
apesar de ter muito recurso financeiro. E a gente tem um ambiente como esse que Deus preparou. Porque foi Deus que preparou. Foi. Isso aqui foi... É difícil contar, apesar de uns Dá 3 tempo. episódios de um podcast para contar, mas foi construindo, juntando pessoas, juntando ideias aqui. Roda muitos propósitos aqui dentro. Muitos. Então eu sou um dos propósitos que roda aqui dentro, que veio e falou, não, tem um espaço para você fazer isso. O Fernando sempre falou, nós vamos criar esse espaço e vamos criar um ambiente para as pessoas falarem, para a gente poder trazer as ideias. E olha que ambiente lindo. Não tem uma pessoa que chega aqui e fala, cara, isso aqui é extraordinário, né? Tudo de primeiro mundo, de primeira linha. Então é Deus preparando. E Deus vai preparar tudo, desde que a gente entre no barco. É isso aí. Entre no barco e a gente começa a trazer as pessoas que estão perto de nós. A gente tem que fazer nesse processo que o Gilberto está falando da arca, é assim, ó, cada um de nós não tem que levar muitos para a arca não, mas você tem que pegar 10, 15 pessoas ao seu redor e você tem que garantir que esses 10, 15 vão entrar com o coração pegando fogo, porque é isso que a gente tem que fazer. Se a gente se colocar no movimento, se você tem dúvida, vem andar com a gente. Não é um processo, vocês têm que entender, não é um processo de impor ideias políticas, é um processo de entrega, de sacrifício próprio em prol do bem do outro. É um processo de tirar de nós para entregar para o outro. Coisa que esses caras que estão no sistema não vão fazer. Não vão fazer. Então, se você sente que tem que fazer uma transformação, você quer fazer parte da transformação, significa que você vai ter que tirar algo de você, seu. Ou é seu tempo, ou é seu recurso, ou é a sua capacidade de comunicação. Você vai ter que tirar algo de você para entregar para o próximo. E é isso que se constitui viver um amor de Deus mesmo, um amor em Cristo. É tirar da gente. O que a gente faz o tempo todo? É tirar de nós para entregar para o outro. Eu não conheço um cara que mais tira dele mesmo, igual o Gilberto, para entregar para o outro. Confio. O cara... Tudo, Gilberto, que você tem, você vai entregando para o outro. Mas é real. Isso nos inspira. Nos inspira. O Gilberto é o cara da verdade, um cara da visão, um cara que sacrifica tudo dele para entregar para o próximo. Cara, imagina... Se a gente inspira, Gilberto, a sua história inspira. Nós temos que inspirar quem está nos vendo a falar assim, cara, você tem que tirar algo de você, cara. Não é um ato de ter, não. É o contrário. É o ato, cara, o que eu posso dividir, o que eu posso espalhar, qual é a meu dom que eu posso colocar a serviço. Nós temos que nos envolver. Existe uma visão para nós muito clara, naquelas missas das 3 horas da manhã, que a transformação do Brasil vai vir do Centro-Oeste, vai vir aqui de Goiás. Repare quantas lideranças estão sendo levantadas nesse estado nosso. Eu viajo esse país, eu não vejo um povo com brilho no olhar que existe em Goiás. Eu não vejo. As pessoas não... Aqui existe uma moção que está forte, está crescente de transformação, mas nós precisamos cada vez mais levantar mais goianos que se envolvam nisso, que queiram gastar energia, que queira tirar de você para entregar para o outro. Só que Deus sempre repõe, né? Você tira, isso que eu ia falar. Deus repõe. Tira, Deus repõe. É assim que funciona. E a ideia, né, Edgar? Eu penso que a ideia desse movimento Guardiões do Amor maior, juntando com tudo isso, dessa atmosfera, cidade, construir uma cidade. Enfim, eu acredito claramente que esse chamado são para as pessoas que muitas vezes construíram pirâmides. E agora nós vamos começar a construir as arcas mesmo. Uma arca bem grande mesmo. Porque o sistema, a gente sabe que o sistema da pirâmide é beneficial a quem está lá em cima, quem está no pico da pirâmide. E quando você pega essa pirâmide e você vira ela de cabeça para baixo, aí você entende que é um formato de uma arca que vai navegar. Então, chamar mesmo essas pessoas, provocar você mesmo, inspirar você a vir viver esse processo de desconstruir pirâmide e reconstruir um estado novo, que vai ser a arca realmente para conduzir um povo. Eu creio literalmente que Deus está chamando o povo, está reunindo o seu povo, para que a gente gere transformação na humanidade. Porque uma vez eu escutei o Romão dizendo que nós temos que fazer aonde a nossa espada alcança. Então acho que se cada um de nós fizermos aonde a nossa espada alcança, onde nós temos o poder de alcançar, né, nas nossas redes sociais, né, no nosso dia a dia, no nosso meio corporativo, aonde alcançar vai gerar transformação. Porque aonde o Espírito de Deus pode chegar,
em todos os lugares. Em E- todos os lugares. E eu sei, Gilberto, que esse vídeo, esse podcast, ele vai viralizar, ele vai chegar a milhares de pessoas. E vão ter pessoas que vão assistir essa fala nossa e elas vão querer colocar alimento nessa mesa, plantar semente. Recurso mesmo, Perfeito. recurso financeiro, recurso de tempo. Tem o Alexandre da Prime, ele falou assim, olha, eu quero doar a impressora e tudo que vocês precisarem para imprimir tudo que da campanha que tiver que imprimir na impressora. Ele tem empresa lá que é a Prime. Então as pessoas vão ser tocadas, não por nós, pelas nossas palavras, mas por um Espírito de Deus que vai alcançar seu coração, de que se você tem algo para colocar nessa mesa, você tem que colocar. É a semente. Se você tem uma semente, você ficar segurando a semente na mão, escuta o que eu vou falar. A semente vai apodrecer na sua mão, não vai virar árvore, ninguém vai saborear os frutos dela. Abre mão da semente, porque essa terra, esse projeto, é uma terra divina e é um projeto do coração de Deus. E de repente, se você abrir mão da sua semente, a sua semente vai virar uma floresta. E uma floresta que vai acolher milhares de pessoas para se sentirem amadas. Então eu acredito do fundo do meu coração, Gilberto, que amar é abrir mão é plantar a semente em terras que a gente acredita. E se você está sendo convencido nesse momento que essa terra é uma terra que tem semente sua, faça o movimento, porque Deus está esperando isso. Ó, nosso tempo já estourou aqui. Eu queria só terminar assim com uma sensação que eu tenho do estado de Goiás. A sensação que eu tenho hoje, olhando, andando, é como os escravos na época da senzala mesmo, sabe? É muito real isso pra mim, assim. Eu sinto que todos nós goianos estamos dentro de uma senzala e a gente fala um pro outro, assim, aí muitos de nós falam, cara, eu não acredito que dá pra mudar. E aí tem os coronéis, os senhores feudais lá de fora, que de vez em quando vai e joga um pouco de comida pra nós, um resto pra gente comer lá dentro. E muitos de nós ficam lá assim, não, vamos ficar aqui mesmo, vamos comer esse resto aqui, que esse resto aqui tá bom. É isso aqui mesmo, cara, é melhor, não vamos enfrentar não, vamos ficar aqui comendo esse resto. Mas até os escravos se libertaram. Até os escravos, e olha que era uma situação muito mais difícil. O povo goiano tem que se libertar disso. Nós temos que ser, preste atenção no que eu vou falar para vocês, o primeiro estado a se libertar dessa velha política. Criar uma ordem política diferente de pessoas que estão lá para servir. É para servir mesmo, não é para trazer nada para si, é para entregar para o outro. É o contrário o movimento, é essa pirâmide invertida. E nós temos que começar a falar com um que está do lado do outro dentro dessa senzala e falar, cara, dá para sair, dá para vencer, dá para ter liberdade, dá para ir para fora dessa senzala e alcançar uma terra próspera, dá para ter uma terra rica, onde as pessoas possam plantar e colher e viver uma experiência do reino. Pessoas com fome não conseguem nem sequer rezar, pessoas que não estudam não conseguem ter esperança. A gente precisa dar uma terra fértil para essas pessoas, para elas poderem se alimentar, para elas acreditarem, para elas viverem uma experiência do reino de verdade. Então é papo furado se você não se envolve. É covardia mesmo. É covardia mesmo. Nós temos que nos envolver. Você tem que virar para quem está do lado de você nessa senzala e dizer, dá para sair, existe uma terra nova, existe uma terra para a gente plantar e para a gente ter prosperidade. E é essa a vontade de Deus para nós. É nisso que a gente tem que acreditar e lutar. Acredito de todo o meu coração. E eu quero só terminar também dizendo, Edgar, que eu sou um idealista. Sempre fui. Um cara que vê as coisas do fim para o começo. Um professor de faculdade meu até falou que eu tinha um distúrbio. Um distúrbio de grandeza. Mas não é porque é distúrbio de grandeza, é porque eu vejo as coisas. E minha mãe, muitas vezes, disse assim para mim, meu filho, você vai liderar e aconselhar líderes de nações. Está escrito lá na Bíblia da minha mãe mais de 20 vezes. E eu quero te falar aqui, falar para você, Edgar, aqui para o Gilberto, para todos que vão nos ouvir, que todas as vezes que eu estou te aconselhando, o líder da nação, eu estou falando do presidente. Toda vez que eu sento com você, que eu te aconselho, que eu te faço qualquer coisa, eu olho para você e vejo a promessa da minha mãe se cumprindo. Eu já estou aconselhando o líder de uma nação. Uau. Eu quero confirmar um pouco disso, assim, Edgar, dizendo para você e para todos que estão nos assistindo. Quando José se tornou governador do Egito, a gente sabe muito bem, e a história contextualiza, que ele revelou os sonhos do faraó. E
todas as pessoas estão presas nisso até hoje. Que José foi governador do Egito porque revelou os sonhos de Faraó. Mas nós sabemos claramente que José só foi governador do Egito porque José, ele tinha o Espírito de Deus. Então eu creio literalmente que o Senhor está conduzindo o governo do estado de Goiás para um homem com o Espírito de Deus. E nós queremos aqui constranger você mesmo, provocar você nesse amor, para que você venha entender que existe um Espírito de Deus que está gritando para que nós façamos grandes coisas para as nossas famílias, para as nossas casas, para um povo. E é esse o convite. Vem com a gente nessa mudança de mentalidade, metanoia mesmo. Mudança de mentalidade para a gente fazer e construir grandes coisas. Chega de fazer um trabalho escravo, de construir pirâmides. Vamos construir arca, dá mais resultado. Leva a gente para uma terra mais segura. E é esse o chamado de nós que estamos aqui, nessa batalha com o novo, de fazer desse país um país melhor, mais saudável. Só preciso deixar registrado, Edgar, que eu tenho 36, desde os 21 anos de idade eu grito que Goiânia será a cidade que eu mais amo no mundo. Vocês me conheceram, ambos me conheceram dizendo essa frase: Goiânia será a cidade que mais ama no mundo. Goiânia será a cidade que mais ama no mundo. Eu lembro que eu estava passando de frente a Atlanta e saiu uma reportagem assim na rádio que Goiânia e Aparecida estavam ranqueadas nas cidades mais violentas do mundo. E o Espírito de Deus colocou no meu coração: faça dessas cidades as cidades que mais amam no mundo. E eu venho falando isso e continuo verbalizando, acreditando. E aí a gente virou depois a chave que nós seríamos uma fonte de amor para o mundo. Mas eu só quero negritar aqui que esse projeto, né, nosso tem a ver com a cidade que mais ama no mundo e a fonte de amor para o mundo. Porque quando um estado se coloca como uma fonte de amor para o mundo, inevitavelmente a sua cidade será a que mais ama no mundo. Uau! E amar é abrir mão. Amar é servir. Não é para si, é para o outro, é para o próximo, não é para si. Meus amados, uau, hein? Estouramos aqui o tempo, mas foi lindo. Acho que passamos esse recado para vocês. É importante vocês entenderem quem nós somos, como é que a gente veio parar aqui, a nossa origem. É essa origem que eu sei que eu não posso tirar o pé. Falo para os meninos o tempo inteiro. Porque essa é a nossa origem. A nossa casa é essa, é disso que a gente quer fazer. A gente sabe que a gente vai ser uma pedra de decepção para muita gente, porque quando se fala em servir o povo, significa não servir interesses individuais. Então a gente sabe que vai ser uma pedra de decepção para muita gente, e nós estamos prontos para ser essa pedra de decepção para aqueles que querem lutar pelo império, mas também queremos ser uma pedra de esperança para aqueles que querem partilhar, querem entregar para o próximo, querem doar de si para ajudar aqueles que precisam. Então fique esse recado. Obrigado, meus amados. Conto com vocês, vocês me inspiram, são meu norte para mim poder continuar nessa guerra. Obrigado a todos. Avante, coragem.